Meus amados irmãos, esta noite nós vamos falar um pouco de quando Deus escreve a nossa história. Amados, toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino como um bom pensamento, você o preenche de uma forma ou então de uma energia de luz que beneficiará você de uma forma ou de outra mais adiante. Mas se você o fizer no sentido do mal, esse mal por ele retido se voltará contra você, mais cedo ou mais tarde. Portanto, meus amados, tenha sempre equilíbrio, faça tudo com amor, o amor de Deus, e com a orientação e com a bondade, porque na verdade Deus entra na nossa vida de uma forma assim maravilhosa. E quando Deus entra na nossa vida, Ele transforma os nossos corações. E vocês sabem que na verdade Deus é o autor cuja peça está em cartaz há muito tempo e sempre vai estar. Não existe ninguém no mundo maior nem melhor do que Deus. Deus vai continuar sendo sempre muito, muito visto e aplaudido eternamente. Esse é o autor, amados irmãos, é chamado de Deus. E o nome da peça é Eu, Amor e Vida. O autor principal dessa peça é você. Você. Sabe por quê? Porque, meu irmão, é você que vai interpretar. E você tem que interpretar essa peça de uma maneira, fazendo o seu papel diante de Deus. Talvez numa próxima dimensão você venha brilhar sobre as luzes nos grandes refletores do palco da vida dado por Deus. Sempre procure agir com fé, com o coração aberto para seus irmãos, porque na vida eu aprendi que se aprende errando, que o silêncio é a melhor resposta quando se ouve a bobagem, que amigos a gente conquista mostrando quem somos, que os verdadeiros amigos sempre ficam com você até o fim. Então, que não se espera a felicidade chegar, mas se procura por ela. Que quando penso saber de tudo ainda, não aprendi nada. Que a natureza é a coisa mais bela na vida, que o amor significa se dar por inteiro. Que um só dia pode ser mais importante do que muitos anos. Que se pode conversar com as estrelas. Meus irmãos, nós também podemos conversar com a lua. Que ouvir uma palavra de carinho faz bem à saúde. Que dar um carinho também faz bem. Que sonhar é preciso. Que se deve ser criança a vida toda. Que Deus não proíbe nada em nome do seu amor. E finalmente, meus amados, eu aprendi que não se pode morrer para se aprender a viver. Então eu digo a vocês, devemos buscar amigos como buscamos livros, acertar na procura. Não é necessário que sejam muitos, mas que sejam bons. Não é preciso que sejam ricos, mas que sejam fiéis. Não é mister que tem boa profissão, mas sim por coração, ser humano e amigo. É triste o homem não poder buscar livros por não saber lê-los. Mas é ainda mais triste o homem que não pode buscar amigos por não saber conquistá-los. Os livros nos tiram da turbulência da alma, mas nos fazem refletir sobre grandes acontecimentos. Mas o amigo converte tormentas e tempestade em chuva de sentimentos. Meus amados, não podemos chamar de rico o homem que não tem livros, mas podemos afirmar ser mendigo o homem que não tem amigos e também muito infeliz. Infelizmente, nesse mundo que nós vivemos, é um mundo socialista, onde as pessoas dizem por demais a nobreza, a riqueza.
E eu digo a vocês que procurem nunca invejar a riqueza dos outros. Lembre-se que muitos dos ricos de hoje serão os pobres de amanhã. De que adianta ter dinheiro e não ter sabedoria? De que adianta ter dinheiro e não ser caridoso? De que adianta ter dinheiro e não ter um amor puro e verdadeiro? De que adianta ter dinheiro e não ter a saúde? Nunca deplore a pobreza, não tenham vergonha de ser pobre, nem deseje nunca o que o outro tem. Porque tu só vês o que ele tem por fora, mas não sabes o que ele tem por dentro. Lembre-se que é por meio das provações que chegam as riquezas. Que nós chegamos, sim, às maiores riquezas, que é a riqueza da grande luz, que é a luz maior, a luz dada por Deus. Por isso, meus amados irmãos, pensem bem, antes de começar a agir, a pensar em colocar a riqueza em primeiro lugar. Todo ser humano tem sua atenção despertada para ouvir, ou mesmo para ler belas histórias, belos enredos e tramas que culminam com um final feliz. Sempre torcemos por um belo final das histórias que ouvimos, não é verdade? Mas quem escreve a nossa história é Deus. E nesse momento eu tenho certeza que Deus está escrevendo a nossa história. No início ao desfecho, aos teus olhos, viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. Isso está no Salmo 139, no versículo 16. Nada escapa do controle, do vento até o desfecho final. Palavra do Senhor. Ele altera o nosso roteiro. Não sei se vocês acreditam que Deus possa mudar as vidas, porque eu acredito. Porque muitas vidas foram transformadas e a história foram escritas de forma diferente. Assim como a história de Mefibosete é o melhor exemplo disso. Quando esperava terminar sua história em Lodebar, completamente esquecido por todos, longe do palácio real, onde seria seu habitat, é chamado por Davi para sentar-se à mesa do rei. E Deus veio e alterou esse roteiro. Nós não podemos fugir da história. O maior problema é que queremos fugir da história de Deus. Esse é o maior problema. Assumimos o controle e escrevemos nós mesmos a nossa história. A pior coisa é quando queremos interromper a história de Deus. Isso pode custar muito caro, meus caros irmãos. Vejam que Abraão tinha a promessa de Deus que seria abençoado e pai de uma numerosa multidão. Como a promessa não se cumpria, tentou ajudar a Deus, ouvindo sua mulher e recebendo como mulher Agar, sua escrava, tendo um filho com ela, Ismael, que ele julgou seria seu herdeiro, sendo repreendido por Deus, dizendo que a história seria escrita em Isaac. Em Gênesis está no capítulo 16, versículo 18 e 19. Confiram, por favor. Então isto custou a Abraão 13 anos de silêncio de Deus, atrasando todo o calendário divino, o processo de Deus. Então as histórias de Deus sempre têm um final feliz, diferente de Titanic, que teve um fim trágico. As histórias de Deus sempre terminam bem. Se a história de José terminasse na prisão, seria uma péssima história. Se a história de Jonas terminasse no ventre do peixe, seria uma lástima. Se a história de Estevão terminasse somente com pedradas sobre o seu corpo, seria uma derrota profunda, mas terminou linda. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Vocês encontram isso em Atos 7, versículo 56. Se a história da mulher adúltera terminasse com o apedrejamento, bastaria a impotência de Jesus para mudar a história, mas terminou com o perdão de Jesus.